Linha direta com a Justiça na Rádio Bandeirantes, hoje para tratar das questões relacionadas ao direito à saúde. Para isso estamos recebendo aqui, como sempre, especialistas no assunto. O Dr. Columbano Feijó, que é advogado e atua nessa área há muito tempo, já foi entrevistado por nós em outras oportunidades, é a quem nós nos socorremos para explicar assuntos que estão relacionados ao direito à saúde aqui na Rádio Bandeirantes. Doutor Columbano, seja muito bem-vindo mais uma vez. Como é que vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes. Uma satisfação estar aqui mais uma vez. Sempre falamos por videoconferência, né? Hoje tivemos a oportunidade de estarmos juntos aqui para essa edição de Linha Direta com a Justiça. Seja muito bem-vindo. Até que enfim, hein? Até que enfim pude te conhecer pessoalmente. A correria às vezes impede, né, esse tipo de contato, porque as questões são urgentes nessa área da saúde. Então o Dr. Columbano está sempre de plantão lá para nos ajudar, sempre aposto, muito gentil. E hoje, para debatermos com mais profundidade, por conta do noticiário, nós o convidamos para estar aqui conosco nesta edição do programa. Também participa conosco dessa edição de Linha Direta com a Justiça o Dr. Marcial Pereira, que é médico do esporte e vai trazer considerações importantes também sobre o assunto a ser debatido. Tudo bem? Como é que vai? Bom dia, Pedro. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E vai ser um prazer essa discussão aqui. Vamos trazer bastante informação para todos. Porque, recentemente, nós tivemos a notícia de que o Supremo Tribunal Federal aumentou os requisitos para a concessão de tratamentos fora do rol da ANS. Doutor Columbano, vamos começar definindo o que é esse rol da ANS e por que vem essa decisão agora do Supremo Tribunal Federal. O rol da ANS, Pedro, falando a grosso modo, é uma lista, um rol de procedimentos e eventos que devem ser cobertos pelos planos de saúde. A discussão que a gente tem em torno desse rol é se esse rol é taxativo, ou seja, se só aquilo que está dentro e previsto desse rol deve ser coberto pelos planos de saúde, ou se ele seria um rol meramente exemplificativo. Ou seja, é um rol com parâmetros básicos, parâmetros mínimos, afinal de contas a medicina é muito dinâmica, a saúde é o bem maior tutelado pelo direito, e é natural que com a evolução da medicina, a progressão das doenças também, o paciente ele queira ter acesso ao melhor tipo de tratamento. O médico tenha o interesse pela cura do paciente, então pretender prescrever o melhor e o mais moderno tratamento para esse paciente. O plano de saúde, por sua vez, ele diz, se eu não tiver um rol taxativo, eu não tenho como ter um parâmetro mínimo aqui e uma previsibilidade do quanto que eu vou gastar. E com isso vem os abusos por parte de determinados médicos, determinados pacientes que supostamente estariam aí pleiteando até medicamentos, tratamentos, eventos e enfim, etc., que não estivessem previstos nos rols e que nesse rol e que pudessem representar um abuso, né? Uma extrapolação desses limites e isso prejudicando os planos de saúde financeiramente. Há algum tempo atrás a gente já teve uma discussão sobre a taxatividade ou não desse rol da ANS pelo Superior Tribunal de Justiça, que é a corte que trata das leis federais. É a maior entidade nacional que trata hoje sobre as leis federais. Vem o Supremo Tribunal Federal que trata da Constituição ou da constitucionalidade dessas determinadas leis. No passado, quando o STJ foi abrir essa discussão sobre a taxatividade ou não do rol da ANS, ele votou dando um pouco mais de previsibilidade aos planos de saúde voltado para a taxatividade. Naquela época, e isso é um evento que marcou muito, Pedro, as mães das crianças autistas se acorrentaram em volta do Superior Tribunal de Justiça, dizendo: saúde não tem preço. Vida nenhuma tem preço. Como vão ficar os tratamentos dos meus filhos? Como vai ficar o tratamento de uma pessoa que tem uma doença grave e que muitas vezes uma medicação que não está prevista no rol da ANS, que demora para ser atualizado, como vai ficar essa pessoa? Ela morre?
como que fica a possibilidade de cura desse determinado paciente. Então, naquela época, vem o Romário e num ato... O senador Romário. Num ato muito bonito, muito... E aqui sem querer fazer qualquer tipo de propaganda política para qualquer pessoa, mas a gente precisa reconhecer. Foi um avanço, foi uma das poucas vezes em que a gente viu mães ganhando na unha um direito para seus filhos. Esse julgamento do STF, com todo respeito a todos os ministros do STF, aqui a gente não está para fazer qualquer tipo de política, aqui a gente está para falar sobre lei, aplicação da lei, da norma, da jurisprudência e assim por diante, mas ele arrepia essa progressão, esse progresso que a gente teve com essa lei do Romário, colocando requisitos maiores para que se tenha acesso a essa medicação, esse tratamento, esses eventos, quando o consumidor já está sendo obrigado a judicializar. Porque mesmo quando se considera que o rol da ANS não é taxativo e sim meramente exemplificativo, os planos de saúde continuam negando esses tratamentos sob argumento de que seria taxativo. Tinha uma discussão na Justiça, no STJ, a lei vem para acabar com aquela discussão e colocar um ponto final. Mesmo assim, o Supremo está revisitando o tema, agora revisitou o tema e colocou alguns requisitos para a nova legislação. Exatamente. Vem a União, uma associação aí dos planos de saúde, e questiona a constitucionalidade dessa lei. E aí, o primeiro ponto que a gente precisa discutir aqui é o seguinte, Pedro. O papel do STF, Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição. O que deveria dizer, como deveria ser o pronunciamento do STF? Seria um pronunciamento mais amplo ou um posicionamento mais reduzido? No sentido de que é constitucional ou é inconstitucional? 3 ministros votaram dizendo que o rol da ANS ele não é taxativo, a lei não é inconstitucional e a gente só tem que dizer se é constitucional ou inconstitucional. Eu não preciso colocar requisito nenhum. Os demais ministros votam dizendo não é inconstitucional, porém devem ser atendidos determinados requisitos X, Y, Z sob pena de nulidade. E isso é muito sério. Pode ter incorrido numa extrapolação de poderes. Não cabem recursos altamente eficazes e efetivos contra uma decisão como essa, mas, juridicamente se falando, pode ser que... Mas é compreensível que o senhor coloca, né? Ou o Supremo tinha que declarar constitucional ou inconstitucional. Agora, se coloca o caminho do meio e coloca requisitos, está legislando, está colocando regras que vão além da sua alçada ali para o assunto, né? E da competência. E isso gera uma insegurança jurídica e legislativa, porque muito se diz. Qual seria o papel do Supremo Tribunal Federal? É verdade. Doutor Marcial, vamos lá com o senhor agora aqui, que é médico do esporte. Da visão médica, como é que se acompanha essa discussão e qual a insegurança que é causada num momento como esse para o profissional que está ali com a caneta para fazer a prescrição daquilo que é o mais correto para o determinado paciente? Dá para falar em perda de autonomia. Dá para começar falando por aí. Fazer um adendo muito importante do que o Columbano falou sobre a linha de evolução do conhecimento médico. Colocar números, então. Na década de 50, estimava-se que em mais 50 anos o conhecimento médico dobraria. Isso na década de 50. Hoje o conhecimento dobra, você tem ideia há quanto tempo? Não tenho ideia. A cada 73 dias. Nossa. Então, a cada 73 dias, a gente tem uma enxurrada com o dobro de conhecimento médico que não existia anteriormente. E a última atualização do rol é de 2021. Então, está um pouquinho defasado. Nós estamos em 2025 com essa velocidade de transformação das coisas. Eu não imaginava quanto seria, mas é óbvio, você perguntar para qualquer um, que hoje nós temos uma atualização muito mais frequente. Aliás, a pandemia, que às vezes parece que faz muito tempo, às vezes parece que foi ontem, né? Não sei se os senhores têm a mesma percepção que eu, mas outro dia eu falei isso no rádio durante a programação e muitos ouvintes concordaram, né? Tem horas que parece que a pandemia está muito longe, tem hora que parece que foi ontem. Na pandemia, a atualização exigiu uma
pronta resposta muito mais rápida, né? E a partir disso nós acabamos adotando outros procedimentos para esse tipo de aprovação. Mas é inegável que num mundo cada vez mais tecnológico, com inteligência artificial, esses procedimentos eles vão ser cada vez mais rápidos, né? A verificação, as análises e tudo mais. Então, do ponto de vista médico, também há uma preocupação com esses requisitos que foram colocados para tratamento de pacientes. Sim, tanto na questão aí de autonomia do médico, quanto como a gente está ali vivendo aquilo no dia a dia, a verificar a vulnerabilidade que fica o paciente com relação a isso. Às vezes tendo que ir para ações legais, judicializar uma questão, enquanto isso está sofrendo e esperando uma resposta. E às vezes tempo é algo que o paciente não tem. Ou quando a gente está falando de família, crianças, como foi um caso específico pessoal meu, às vezes tempo não há. O senhor teve que judicializar no seu caso? Exatamente, exatamente. Eu tenho uma filha com 6 anos e o diagnóstico de diabetes tipo 1 veio justamente no aniversário de 3 anos dela. Ela passou no hospital, numa situação grave de urgência, onde não existe na lista dos procedimentos autorização, por exemplo, para a bomba de insulina. E depois de 1 ano do diagnóstico, de lutas, juntando burocracia, papéis, aí finalmente conseguimos, que foi algo que mudou muito a vida dela. Não tem nada de caráter experimental, deixo absolutamente claro, é a terapia mais moderna que existe e com certeza não está na lista por uma questão financeira, com toda certeza. Mudou a vida da minha filha e da minha família também, porque você tem que acordar 3, 4 vezes toda noite para fazer um destro, um exame de sangue, checar quanto que está a glicose no sangue, toda noite, por quanto tempo, nós faríamos isso ad eternum, se fosse preciso. Mas que mudou a qualidade de vida da minha família, isso é inegável. Essa bomba, ela é nacional, é importada? É importada. Como é que ela funciona? Ela é importada, é um dispositivo onde ficam 2 conectores. Um fica conectado, a gente colocou na perna dela e outro no braço. Eles são trocados, um a cada 3 dias e o outro a cada 5. Um deles fica dentro na coxa dela e fica monitorando o nível de glicose no sangue dela. Tá? E o do braço, a bomba, ele é um aparelho digital e ela fica com um pouco de insulina dentro dela. Então ela vai dispensando um pouquinho de insulina ao longo do dia. A gente vai programando dose, quantidade, conforme o que ela vai alimentar. E aí, por um catéter no braço, a insulina é entregue para o corpo dela. E ela está com isso desde os 3 anos? Desde os 4. O diagnóstico com 3, aí a gente ficou aí 1 ano nessa luta até dar tudo certo. E isso graças a uma decisão judicial? Graças a uma decisão judicial. Doutor Colombano, tem muitos casos como esse aí no escritório? Muitos casos como esse. O Marcial, ele se tornou um amigo, né, depois de muito tempo. E era muito difícil. Você imagina um pai, ou uma mãe, ou os familiares e etc., terem que acordar toda madrugada preocupados para fazer as aplicações, para fazer as medições, toda madrugada, todas as noites. Zero margem de erro. Zero margem de erro. É o pâncreas, né, Marcial, que está prejudicado e deixa de funcionar. Não tem mais a produção de insulina. Não tem mais a produção. Ela tem dependência completa, pelo menos até hoje. E esse tipo de quadro, o Dr. Marcial ele pode explicar até melhor, mas a gente estava conversando lá fora e ele estava comentando, muitas vezes essa diabetes tipo 1, ela é oriunda de um evento da vida cotidiana da pessoa, um momento que você fica nervoso e acaba desenvolvendo um determinado quadro, XYZ, e aí você passa a ser dependente disso. Quantas pessoas no Brasil não passam por esse tipo de situação? Então, na época, foi bem contemporâneo, inclusive, esse julgamento do STJ sobre o rol taxativo. Então, já naquela época, houve um grau de requisitos já bastante severo para se conseguir um aparelho que salva a vida. Aliás, que mantém a vida de um ser humaninho de 4 anos de idade.
E como no caso da filhinha do Marcial, existem muitas outras crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos. Então, é um problema muito sério, porque esse julgamento do STF, ele acaba alimentando o principal subterfúgio para as negativas dos planos de saúde, a ausência do procedimento no rol da ANS. A ausência do procedimento do rol ou do medicamento no rol da ANS é o campeão de motivos de negativa de planos de saúde no Brasil. O campeão. E quando a gente percebe que o plano de saúde se utiliza desse principal subterfúgio para negar tratamentos, a gente não pode reduzir o acesso do consumidor a esse tipo de tratamento. A gente precisa entender o porquê que os planos de saúde, mesmo com essa qualificação do rol da ANS como um rol exemplificativo, continuam dizendo que é taxativo. Doutor Columbano, a relação do cliente, paciente com o plano de saúde é uma relação de consumo? Uma relação de consumo, com exceção dos planos de saúde de autogestão. O direito do consumidor não encara o consumidor como algo hipossuficiente nessa relação de consumo? Técnica e economicamente. Nesse caso aí, essa questão ela é descartada porque parece que tem mais obrigação para o consumidor do que para o plano. Tanto o requisito que se coloca, tanto o empecilho que se coloca, que a inversão do ônus da prova aí foi mitigada. E, inclusive, esse ponto que você mencionou, ele consta da decisão do ministro. O ônus de provar que não se trata de um medicamento experimental. O ônus de provar que tem registro na Anvisa. O ônus de trazer toda a documentação de que se tentou outros tratamentos, de que esse tratamento é o mais eficaz e etc, etc. Quanto tempo se perde muitas vezes com isso, e uma medicação pode ser o sopro de esperança da família. Às vezes eles não têm tempo, como o Dr. Marcial falou agora há pouco. Urgência. O ônus de tudo isso é do consumidor, que muitas vezes está lá com a família se desdobrando, equilibrando o prato, para tentar dar amparo para aquele determinado paciente. E ainda precisa se preocupar com algumas documentações que devia ser praxe o plano de saúde ter consigo. Devia ser praxe, ou devia ser muito mais facilitado. O ônus da prova ele tem que competir àquele que tem a prova mais fácil, não aquele que tem mais dificuldade de produzir a prova. Por isso que existe a inversão do ônus da prova. Explicando aqui a introdução do assunto, agora acho que seria importante nós colocarmos o que seria o mundo ideal, o que seria o possível, o que a gente deveria perseguir, né, nessa discussão. Então, tanto a área médica quanto a área jurídica estão aqui frente a frente para trazer as considerações. Um pedido médico basta? A comprovação assinada ali por um profissional, carimbada, que tem a responsabilidade de alguém que está assumindo o risco por aquele tratamento, seria o suficiente para que o plano tivesse que liberar esse tratamento para um paciente? Eu acho que antes disso, a gente tem que pensar nas políticas públicas. Eu acho que, ainda que a medicina seja altamente dinâmica na sua evolução, há uma certa previsibilidade da necessidade do que aquele determinado paciente pode eventualmente precisar. Não é verdade? Então, acho que o principal ponto é começar a trazer atualizações mais recorrentes dessa lista de procedimento. Acho que esse é o primeiro ponto em vista de toda essa mudança rápida. Não dá para usá-lo como um teto. Acho que esse é um dos principais pontos. Um absurdo colocar ele ali como um teto. Muitas vezes técnicas, tratamentos são vistos como experimentais e não são. Tem as comprovações, mas, gente, de 2021 para agora é muito tempo de diferença. E tudo isso que o Columbano exemplificou dos ônus da prova, cara, eu vivi isso aí na pele. Teve que buscar laudo, teve que buscar tudo. Juntar tudo. Isso custa. Isso custa tempo também. Custa tempo que muitas vezes as famílias não têm. Esse que é o ponto principal, né? E uma coisa que o Columbano falou, que é importante, é saúde pública.
Então, muitas vezes a gente está pensando, a gente está vendo problemas causados lá na frente. Esse é um, por exemplo, da minha filha. A gente foi buscando, mostrando o que tratar agora poderia causar de economia de saúde para os cofres públicos no futuro, por questões do risco do diabetes a longo prazo em função renal, por exemplo. Então a gente foi atrás disso. Então acho que tem a necessidade de uma mudança na saúde pública preventiva, não só de diagnóstico precoce, não, mas de prevenção, trabalho educativo. E agora esse rol, ele é definido pela ANS? Pela ANS. É, a última atualização, segundo o doutor falou, 2021. Agora, a gente tem uma percepção, doutor Feijó, de que os planos de saúde estão muito mais próximos da ANS do que o cidadão, do que a grande massa da população. Quem que vai lá falar pela população, por essas famílias que nem a do doutor Marcial? Quem que vai? A ANS está sabendo disso ou só está ouvindo ali o lado de quem está mais próximo, que são os representantes dos planos de saúde? A ANS ela precisaria ter um papel um pouco mais ativo, no sentido de informar, de abrir consultas públicas, mas abrir consultas públicas que fossem abertas ao público. Né? Faremos uma consulta pública para atualização do rol, essa daqui é a lista dos medicamentos e etc, etc. O que está tendo recorrência ultimamente para que a gente possa inserir no rol? Qual a necessidade da população? Se a ANS fizesse isso, ela ia reduzir a judicialização. Ela ia exercer o papel fiscalizatório dela efetivamente. Eu, modéstia aqui, com todo o respeito, acho que a ANS, o simples fato dela criar um rol, ela acaba atrapalhando em determinados momentos. Porque o momento em que ela cria esse rol, e esse rol serve como subterfúgio para amparar negativas dos planos de saúde, e ela nada faz, ela está favorecendo o plano de saúde. Aí a gente tem um problema muito sério, que é a judicialização da saúde. E o que a gente não pode permitir é que o consumidor, que é a parte mais fraca dessa história, que é quem tem que buscar o poder judiciário, seja tido como o vingador mascarado dessa história, o grande causador de prejuízo. Porque ele está buscando um direito legítimo. E os planos de saúde, eles começam a reclamar, dizem, não, a gente está tendo uma massividade aqui dos ajuizamentos, a gente está tendo um custo jurídico gigantesco e etc, etc. Mas cadê a ANS checando essas negativas dos planos? No lugar de dar amparo para essas negativas dos planos. Quer se resolver a judicialização da saúde? Resolva-se as negativas abusivas dos planos de saúde que não tem nenhum tipo de fiscalização, ou que se pautam num rol que não é taxativo. E eles continuam dizendo, não está no rol, eu não tenho que cobrir. Para que serve a lei, então? E é diferente demandar na primeira, na segunda instância ou nas instâncias superiores desse ponto de vista, quando é preciso judicializar, porque você tem o caso aí, às vezes, de um paciente que não se vê atendido, tem a negativa do plano com essa justificativa de que não está no rol, e aí tem que se apresentar ao judiciário. As respostas, normalmente, elas são diferentes dependendo da instância judicial? Em regra não. O que a gente percebe é que existem alguns tribunais que têm um pouco mais de formalismo em determinados critérios, outros em outros critérios e assim por diante. Mas me parece que é bastante equilibrado o entendimento de que a vida é o bem maior tutelado pelo direito e que, sendo uma requisição legítima, tem que ser coberto pelo plano de saúde, independente de estar ou não no rol da ANS. Doutor Marcial, médico do esporte, também está participando conosco do Linha Direta com a Justiça, falando um pouco do ponto de vista da saúde, dessa discussão toda. Trouxe até um caso pessoal aqui da filha dele para mostrar para a gente, né, que como é sentir na pele também essa questão toda. Como que a comunidade médica tem encarado esses desafios, essa convivência com o plano de saúde pelos pacientes? Cara, o médico sofre com os planos.
Essa é a verdade. Vamos ser bem honestos, porque parece que há uma distância muito grande. Eles estão muito mais próximos aí do STF do que da gente, para falar a verdade. Então, o diálogo não é algo muito simples ou prático ou rápido. Depende de papel, depende de burocracia, tem que demandar tempo para ter alguma possibilidade, muitas vezes, e num caso como esse, de judicializar. Mas o plano, eu acho que ele não é o maior amigo do médico nesse caso, não. E como a gente falou agora há pouco sobre tecnologia, né, tem tanto mecanismo para identificar fraude. Se o plano acusa determinadas posturas, porque tem muita gente dando golpe, para dizer o linguajar mais correto, qual é, nesse momento, a posição, né, médica? Porque há mecanismos de controle para isso, para quem está de alguma forma fraudando alguma situação, trazendo algum tipo de prejuízo mesmo. E além da esfera do crime, né, que está previsto na nossa legislação, sim, há fiscalização por parte dos órgãos ligados à medicina também sobre esse tipo de conduta do médico. Então, a gente sabe que também tem erro de todos os lados. Então, tem muita coisa errada acontecendo no mercado médico também relacionado a... Não é nenhuma novidade, desde notas, tivemos casos recentes de reembolsos. Então, a gente sabe que também existe esse mecanismo de onerar planos, que também é errado, que também tem que ir para a justiça. Acho que alguns pontos que podem ser visualizados é a análise estatística até pela ANS. Saber que tipo de procedimento que é mais pedido, por que aquele determinado procedimento é pedido. Vamos então a gente investigar por quê? Por que tem tanta gente pedindo determinado procedimento? Ele funciona? E por que a gente está negando tanto assim? Não cabe a gente também ter esse papel de investigar e gerar uma prova em que ajude a pessoa física, o contribuinte, o beneficiário do plano de saúde? Doutor Columbano, do ponto de vista jurídico, né, nós temos mecanismos também para esse tipo de controle. Hoje em dia, acredito que deve ser cada vez mais fácil você fazer essa identificação, essa comparação e descobrir quando nós temos ali alguma coisa que está fora do eixo também. Sim, com certeza. É o hábito, né? Mas, de qualquer maneira, viu, Pedro? A gente precisa ter muito cuidado com esse argumento, porque boa-fé se presume, má-fé se comprova. Esse é o ponto número 1. Estão acontecendo fraudes? Se eu sou vítima de uma fraude, eu tenho que denunciar a fraude, as autoridades vão investigar essa fraude, eu tenho que demonstrar o que eu tenho de provas do que eu tenho acerca dessas fraudes, as autoridades vão levantar outras provas a respeito e vão tomar as providências relacionadas diretamente àqueles que são os culpados por essa fraude. O que a gente não pode pegar é colocar todo mundo dentro do mesmo balde e falar, olha, porque eu sofri uma fraude aqui, eu vou demorar mais para atualizar o rol da ANS. Porque eu sofri uma fraude aqui, eu vou começar a negar reembolso à torta e à direita para o consumidor que precisa de um determinado tratamento XYZ que ele já faz há muito tempo e está comprovada a doença dele. Porque eu sofri uma fraude aqui, eu vou começar a colocar um monte de restrição para o consumidor. A gente não pode colocar todo mundo dentro do mesmo balaio. A gente precisa separar, como diria minha avó, o joio do trigo, né? A gente precisa entender, pera lá, está acontecendo uma fraude, vamos tomar as providências das fraudes. Se não é fraude, eu vou separar, vou atender o meu consumidor cumprindo com o objeto do meu contrato por qual eu fui contratado e o consumidor paga mensalidade para isso. E se tiver algum indício de fraude, eu vou investigar e tomar as medidas cabíveis caso haja uma fraude de fato, né? E o senhor falava sobre saúde pública agora há pouco. Nós temos todo esse quadro colocado hoje porque as pessoas precisam, quem tem recurso, se socorrer à saúde privada. Porque o SUS, ele, como ideia, é algo emblemático, sedutor, fantástico. É um sistema que está de portas abertas para receber qualquer pessoa. Se um estrangeiro estiver aqui no Brasil, sofreu um acidente numa praia, for levado para um posto de saúde da cidade mais próxima, ele vai ser atendido, né? Diferente do que acontece em outros países. Mas não temos a garantia de tratamento de ponta, muitas vezes, para toda a população. Então, a saúde suplementar, ela tem uma função hoje colocada na sociedade que deveria ser olhada
com outros olhos para aqueles que lutam tanto, né? E o orçamento hoje das famílias, grande parte é para pagar plano de saúde. Classe média, não é, doutor? É verdade. A grande parte é o seguinte, eu paguei o plano de saúde, agora eu vou ver o que sobra aqui para pagar o resto das coisas. E a cada 5 anos a gente está pagando o dobro. Né? Porque o reajuste, senhor, reajuste. Todo ano são 20%. Muito acima da inflação, muito acima de tudo. Pois é. Então, tem essa questão ligada também à saúde pública, o papel da saúde suplementar, né? Eu acho que, mais uma vez, eu ainda bato na tecla que a gente tem que ir atrás da raiz de tudo. A gente teve recentemente a discussão de colocar, por exemplo, as canetas, os medicamentos que são popularmente conhecidos, né, como os medicamentos mais modernos hoje do emagrecimento. Pessoas com sobrepeso, obesidade, diabetes 2, do tipo 2, isso dá mais ou menos, pelo menos 30% da população. Isso também, recentemente, apesar de ter entrado em pauta, foi negado por uma questão de custo, não se pensando lá na frente. Né, em todos os riscos que, por exemplo, a obesidade causa, de hipertensão, mais medicamento antihipertensivo, mais medicamentos contra diabetes, mais problemas de saúde renais futuros. Então, a gente não tem esse olhar ainda lá na frente, como pensamento de prevenir já nesse início. O Renato Aciarto, que é nosso grande colaborador aqui para assuntos na Rádio Bandeirantes, me passou uma notícia que eu queria colocar para a nossa discussão aqui, doutor Columbano. 16% dos beneficiários de plano de saúde têm plano individual. E aí é um outro tema importante ligado aqui aos planos de saúde para a gente aproveitar esse programa para discutir. Por que tem muito pouco plano individual e tem tanto plano empresarial? 16%? 84%, então, são empresariais. Empresariais ou coletivos por adesão. Antigamente era muito comum a gente ter aquele plano de saúde individual e familiar. Sim. Né? Eram planos de saúde que davam direito a hospitais bons, tinha uma regulamentação boa, não havia uma discussão tão grande a respeito, inclusive, sobre os planos de saúde. E só que o fato é que os planos de saúde individuais, eles têm uma regulamentação maior pela ANS. Por exemplo, um plano de saúde coletivo e empresarial, ele pode ser cancelado. Deu o prazo dele lá de 1 ano, ele pode ser cancelado, está legitimado isso aí. Basta uma notificação, cumpre-se o contrato, está cancelado. O plano individual não, ele só pode ser cancelado por 2 razões. Ou por fraude, ou por inadimplência, falta de pagamento da mensalidade. Fraude são situações muito específicas, né? Fraude, a tudo contamina, a gente sabe como é. A inadimplência não é uma inadimplência pura e simples. Enquanto o coletivo e o empresarial ele pode ser suspenso a partir de 15 dias, cancelado a partir de 30, no caso do individual, você precisa ter uma inadimplência superior a 60 dias. Você precisa ter uma notificação preliminar desse consumidor até o 50º dia, ou seja, no dia 50, tem que receber uma notificação. E não é uma simples notificação de cobrança. É assim, ó, Marcial, não, vou mudar aqui o personagem que você paga sempre em dia. O fulano, você tá com o seu plano de saúde atrasado, já tem mais de 50 dias de atraso desse seu plano de saúde, você está devendo tanto e você tem 10 dias para fazer esse pagamento, vírgula, sob pena de cancelamento do seu plano de saúde. Se não tiver esses requisitos, até a notificação ou esse cancelamento por inadimplência pode ser discutido. Mas veja, a preocupação do legislador em orientar e deixar clara a relação para o consumidor, de tão sério que é se ter um plano de saúde. Então o cara ele não vai perder o plano de saúde dele só porque ele atrasou uma mensalidade. Ele às vezes está atrasando a mensalidade do plano de saúde, que custa caro, e não é porque ele quer, mas é porque ele precisa comprar comida, é porque ele precisa comprar remédio, é porque ele precisa comprar alguma outra coisa, e comida e remédio às vezes passa a ser prioridade. Só que quando ele é notificado e se diz o seguinte, se você não pagar em 10 dias, você já tem aí 50 dias de atraso, se a gente completar 60, vai ser cancelado, passa a ser uma prioridade. O cara, ele dá um jeito
de pagar, se aperta, tira daqui, tira dali e faz o pagamento. No coletivo por adesão e no empresarial, ele pode ser cancelado a qualquer momento, desde que haja aí um atraso de 15 dias, desde que haja e cancelado depois de 30 dias. A notificação ela é um pouco mais direta e tudo isso sob o argumento de que, não, por ser um plano empresarial, eles teriam mais autonomia para negociar com a gente. Ora, eu tenho um plano de saúde empresarial. Minha filha, minha mulher, minha outra filha e eu. 4 pessoas. Qual a autonomia que um cara como eu, cidadão comum, tenho para negociar com um plano de saúde? Pelo amor de Deus, né? Nenhuma. Então, nenhuma. E aí, o plano individual ele tende a desaparecer. E aí eles descontinuaram praticamente a venda dos planos individuais. Os planos individuais você encontra muito poucos por aí. E aí está representando um número, um percentual de 16% da população. É muito pouco. É muito pouco. Exato. É menos da metade, né? Então, pelo amor de Deus. Cai naquela história né, que a gente estava falando aqui da ausência de forças, né? Polos com as mesmas armas, paridade de armas para você enfrentar um gigante que está do outro lado. Exatamente. E quando você falou, parece que dá a impressão que muitas vezes, quando tem esse tipo de discussão, é uma retaliação contra tudo também de fraude que aconteceu. Então dá a impressão que é isso. E quem sofre, cara, somos nós, porque a gente não tem condição dessa briga. E aí o resultado disso, voltamos para o começo do programa. Judicialização? Judicialização. Mais judicialização. Por quê? Os planos individuais, além de tudo, eles gozam de uma regulamentação maior em relação aos reajustes anuais por aniversário do contrato. Nos planos empresariais, a gente tem aquele reajuste por sinistralidade, que é o quanto a pessoa utiliza do plano, aquela carteira, o quanto que ela onerou e tudo mais. O engraçado é que a conta é sempre muito parecida, né? Eu sempre onero 20% lá, eu não entendo nada disso. Eles nunca apresentam um cálculo, né? Quando o plano individual... E a gente autoriza. E a gente paga, né? E enquanto o plano individual, a ANS, ela estipula esses índices. E são índices que, se você fizer uma comparação, às vezes é menos da metade também. Porque me parece que nesse ponto... o índice é justo. Só que vem a lei, o Código de Defesa do Consumidor, e diz: o consumidor tem o direito de ter informação clara, precisa, específica, percentual, sobre o preço, sobre as condições, sobre tudo. Então, vem os planos de saúde e não entregam esse cálculo da sinistralidade. Quando eles não entregam e eles praticam o reajuste sem estar lastreado nesse cálculo, o Tribunal de Justiça entende, não, espera um pouquinho. Esse reajuste que vocês estão querendo praticar não tem lastro, então ele é aleatório, a gente precisa aplicar um reajuste que seja oficial. E aí o Tribunal de Justiça vem entendendo pela substituição desses índices de sinistralidade pelos índices oficiais, ou os da ANS, ou até mesmo algum índice oficial de inflação, IPCA, INPC e assim por diante. Entendi. Doutor Columbano, esses reajustes podem ser contestados na justiça? Existe ação nesse sentido ou não é tão comum quanto os outros casos que a gente estava tratando aqui de, por exemplo, buscar autorização para um determinado tipo de tratamento? Esses casos podem ser contestados na justiça desde que, de fato, o plano não tenha entregue os cálculos, né, a progressão desse custo médico por sinistralidade e assim por diante. Então, mas a grande maioria está relacionada ao tratamento mesmo, das ações na justiça? Olha, a maioria das ações judiciais, elas dizem respeito a tratamentos. Mas essa questão dos preços, porque plano de saúde vem aumentando muito o custo dele. Isso aí vem crescendo também na justiça. A gente percebe dentro do nosso escritório que tem aumentado a quantidade de ajuizamento discutindo alguns reajustes, alguns índices de reembolso, parâmetros e etc. E isso se dá porque os planos de saúde
ao que parece, querem faturar cada vez mais e dar menos informação para o contribuinte, para o consumidor, né? E nesse caso do escritório, né, existe uma urgência do Poder Judiciário para análise? Porque a gente costuma falar que a justiça no Brasil ela tarda, mas não falha. Mas nesse caso ela não pode tardar muito, porque é a vida da pessoa que está em risco às vezes, né? Sim, sim. Bom, quando a gente tem risco de vida, a gente precisa agir rápido. Aí existem as liminares. Então você precisa ter a probabilidade do direito. Veja, é probabilidade. Então é um juízo preliminar. O juiz bate o olho e fala assim, me parece aqui, de acordo com a jurisprudência, com a legislação, que tem probabilidade do direito. Mas tem uma urgência muito grande. Risco de vida, insustentabilidade do quadro clínico, dano irreparável ou de difícil reparação. Quando o juiz se depara situações como essa, existe o artigo 300 lá do Código de Processo Civil que permite que esse juiz defira uma liminar em favor desse paciente. Nos casos dos reajustes, também muitas vezes é possível que você consiga uma liminar. Quando o plano de saúde viola esse direito à informação, quando essa mensalidade ela salta muito alto, ao passo de se transparecer uma expulsão desse consumidor do contrato plano de saúde, principalmente quando é idoso. Idoso também não pode perder tempo. Ninguém pode, mas o idoso não pode perder tempo. E muitas vezes a aposentadoria desse idoso é para pagar o plano de saúde. Aí vem o plano de saúde, pratica um reajuste abusivo na mensalidade desse idoso, que tem lá a aposentadoriazinha dele, que não reajusta igual o plano de saúde não, viu? Não reajusta não. Ele precisa se valer de uma medida judicial para baixar ou para estancar essa sangria, para ele não ser expulso. Porque aí a gente entra em outro problema. Depois dos 60 anos, não é tão simples você fazer um plano de saúde. Existe uma prática ilegal de seleção de consumo. O plano de saúde ele fica feliz com o garotão de 18 anos, que paga a mensalidade, faz um examezinho de sangue uma vez por ano, quando faz e olhe lá. Vai dar um probleminha ortopédico, né? Agora o idoso, aí ele tem um pouco mais de problema na contratação. Só que esse garotão aí contribuiu a vida inteira, muitas vezes, com o plano, exatamente. Né? Isso não é levado em conta. Carregou pedra pagando ali também. O idoso já foi um garotão, já foi, né? Doutor Marcial, para a gente finalizar, já que o senhor expôs o seu caso, como é que foi depois ter a notícia que sua filha ia conseguir a bomba necessária lá para uma vida mais confortável? O tempo de espera, as angústias, do ponto de vista pessoal agora, não como médico. Até para ficar como uma mensagem para quem está nessa situação, né? Às vezes tem alguém ouvindo aqui e fala, olha, eu estou ensaiando aqui para ver se eu vou lutar por isso, ou se eu escolho esse tratamento mesmo que o plano já autorizou. Valeu a pena a luta? Lute. Se quem estiver escutando, estiver nessa mesma situação, lute porque valeu a pena. Vale a pena. Então a gente tem noites um pouco mais tranquilas, a bomba tem avisos sonoros, tanto em situações de hiperglicemia, quando o açúcar no sangue dela fica alto, quanto na situação mais grave, que é da hipoglicemia, que aí sim pode ter um custo de vida para ela, que aí é uma urgência. Então também tem um apito, um sinal sonoro e a gente sabe, cara. Então a gente fica ali controlando na noite pelo aviso sonoro. Mudou tanto a vida dela quanto a nossa, mas ajudou na educação dela também. Então, acho que isso influenciou muito na maturidade dela, porque a gente conversa muito com ela sobre alimentação, sobre então o papel de prevenção primária, cara, a gente faz muito bem também, de conversar sobre alimentação. Ela tem conceitos hoje que não são conceitos tão comuns para uma criança, não é a preocupação de uma criança de 6 anos. Sabe? Então, pela idade dela, ela tem uma maturidade maior. Acho que isso a gente fala que, poxa, eu nunca cheguei e pedi, eu quero a cura. Por mais que seja
o desejo mais interno e guardado, também por ser da ciência e conhecer o que é a causa base da patologia, eu falo, eu não quero a cura, eu quero o melhor tratamento para minha filha e cuidar dela. Então, acho que quem estiver escutando, vai atrás, né? Vai atrás do melhor tratamento, porque isso vai impactar a vida dela lá na frente, né? E assim como o idoso também foi uma criança, nós também fomos, também foi o garotão, nós também fomos. Nós somos educados, cuidados pelos nossos pais. Eu acho que o nosso papel é deixar esse legado também com os nossos filhos. É isso aí. Doutor Columbano, te agradecer por essa conversa, por esse papo, pelas orientações sempre precisas. Para quem está nessa situação, a tua orientação é qual? Cada caso é um caso, a gente sabe disso, mas muitos estão em casos que foram mencionados aqui ao longo desse espaço da Rádio Bandeirantes. O que o senhor, como um advogado que milita há muito tempo nessa área, pode deixar como um recado para quem está tendo problema com o plano de saúde? É uma pena, Pedro, que mesmo diante desse julgamento do STF, não vai ser criado um comitê por parte dos planos de saúde para analisar os requisitos que foram estabelecidos pelos ministros, para que a gente consiga resolver o problema da judicialização hoje em dia. A judicialização ela aumenta, mas não é por culpa do consumidor, é por culpa do abuso. Nunca por culpa da vítima. Nesse caso, quando a gente estiver diante de um abuso, quando a gente estiver diante de uma situação periclitante, um familiar, é você mesmo, é um amigo próximo, precisando de um tratamento, a gente deve se lembrar que, primeiro, a gente não tem culpa de ficar doente. Segundo, ninguém paga plano de saúde porque quer usar, paga para ter uma segurança. É igual seguro de carro, você não quer que seu carro seja roubado. Mas se for roubado, pelo menos eu tenho um seguro. Se eu ficar doente, que pelo menos eu tenha ali um plano de saúde para me dar respaldo. E não para representar uma dor de cabeça, ficar pedindo documento, demorar para me dar uma resposta, querer o pior tratamento para mim ou o menos moderno, quando existe um moderno que pode salvar a minha vida, a vida do meu filho, a vida do meu familiar. Nesse caso, a única maneira que a gente tem para alcançar o objetivo da gente é ir atrás daquilo que a gente precisa e não se sentir mal por isso. Ninguém entra na justiça porque quer também. Entra na justiça porque precisa e porque está sofrendo uma injustiça. Então, diante de uma injustiça, nos resta a luta. E para mim ficou aqui uma mensagem de que a lei brasileira ela é boa. A lei é boa? A lei não precisa mudar. A lei é boa. A questão foram essas interpretações que surgiram. Depende da lei, né, Pedro? Depende da lei. Não, essa lei do que ele rege aí o assunto do plano de saúde. Sim, a lei é boa. Se ela fosse interpretada da maneira literal ali, nós... Falta um pouco de força do Estado, plano de saúde, o que você vai fazer para resolver o problema da judicialização? O que você vai fazer para não negar indevidamente mais tratamentos? O que você vai fazer para atender melhor esses consumidores que precisam de você e que te acionam no momento mais delicado da vida deles? O que vocês vão fazer, planos de saúde? Essa é a grande pergunta. O que vocês vão fazer? Doutor Marcial, muito obrigado pela conversa, viu? Foi um prazer te receber aqui na Rádio Bandeirantes. Sucesso, até uma próxima. Pedro, eu que agradeço o convite. Obrigado por toda essa discussão, tudo que nós falamos e agradeço aos ouvintes que nos escutaram. Doutor Columbano Feijó, advogado, especialista nessa área da saúde e esteve mais uma vez conosco aqui explicando como é que está hoje a situação para quem tem essa relação, às vezes, de conflito com o plano de saúde. Obrigado pelo seu tempo aí, um grande abraço, até uma próxima. Obrigado, Pedro, uma satisfação estar com você. Um abraço. Lembrando a todos vocês que Linha Direta com a Justiça fica disponível em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial para você visitar quantas vezes você quiser, compartilhar com os seus amigos pelo WhatsApp. Esse programa fica disponível então para isso. Você acesse youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial e encontra lá esse capítulo tratando do direito à saúde. Linha Direta com a Justiça volta a qualquer momento na programação da Rádio Bandeirantes.